O tema do nosso estudo essa noite, né, ele é um tema atual. Só que nós fomos buscar as referências para esse tema no Evangelho. Digo, não andeis cuidadosos da vossa vida pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis-vos muito mais do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Por que andais ansioso pelo que haveis de vestir? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus, pois assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Assim, não andeis ansiosos, dizendo, o que havemos de comer, o que havemos de beber, ou o que nos havemos de vestir? Pois é os gentios que procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. E a gente vai lá também na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, alguém com uma percepção maior, até dentro da própria palavra inserida no Evangelho, já entendeu que nós vamos abordar a ansiedade. E aqui a gente já percebe que ali, no tempo do Cristo, talvez até anterior ao Cristo, isso já era uma preocupação. E a própria palavra preocupação, parece redundante, já é um atributo da ansiedade. Então a gente vai pegar algumas definições. O que é ansiedade? Não importa aqui para nós nesse momento uma definição mais do ponto de vista da ciência e da psicologia. É um tema muito vasto que a gente poderia seguir por vários caminhos, mas hoje o que importa para nós é entender a ansiedade do ponto de vista do espírito. Então a Joana de Ângeles vai falar o seguinte: a ansiedade traz-nos desarmonia interior, insegurança e insatisfação. É a crença no inconformismo, do qual decorre a incerteza em torno das ocorrências do cotidiano. O ansioso perturba-se e perturba. Bom, voltando ali para o Evangelho, está muito claro a leitura quando a gente vai literalmente entender que Jesus está falando da nossa preocupação com a nossa subsistência. Isso é um fato, isso é algo que ocorre para nós, Nós temos um medo muito grande de ficarmos desamparados quanto ao que vamos ter que comer, o que vestir, se vamos ter um teto. Como seres materiais, vivendo no mundo material, nós vamos preocupar o que é importante com a matéria. O que a gente quer entender é que nós não devemos nos preocupar demasiadamente com aquilo que é importante, a ponto de esquecermos que somos espíritos vivendo em um corpo material. Então, quando Jesus coloca para nós, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido, quando a gente vai pensar em nosso corpo como a própria vestimenta do espírito, nós vamos entender que Jesus não está falando aqui de um ponto de vista da matéria. O que é a vida? A vida, para nós que acreditamos na reencarnação, ela não está restrita ao momento do agora. Ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais ampla, ela é muito mais longa.
a vida é um eterno aprendizado. E a gente for fazer uma análise do nosso cotidiano, da forma como nós dimensionamos o tempo, da forma como nós criamos e separamos o calendário, né? E da forma como Deus colocou para nós essa divisão entre a noite e o dia, a gente vai entender que a nossa vida, ela é feita de momentos, né? A gente tem ações específicas que a gente realiza, né, durante o dia, e à noite, na maioria das vezes, ela é voltada para o nosso descanso. Pois bem, eu trabalho o dia inteiro, eu estudo, quando criança eu brinco, eu vivo durante o dia. A minha vida durante o dia ela é dinâmica. Ali eu vou tomar decisões, né? Às vezes coisas simples da rotina. Eu desperto, eu faço minha higiene pessoal, eu tomo, né, um desejum, café da manhã, ou eu vou para o trabalho. Se eu não trabalho, eu tenho uma rotina em casa. Se eu trabalho em casa, nós somos seres de hábitos, e esses hábitos, na maioria das vezes, construindo dentro de uma rotina. E tudo que acontece na nossa vida, que de alguma forma atinge essa rotina, nos tira da nossa zona de conforto. Então, às vezes, eu estou completamente insatisfeito com o meu trabalho. Mas eu me apego a ele porque a minha ansiedade quanto ao futuro, a minha ansiedade que me causa medo e insegurança, de que eu posso não ter com que prover a minha e a minha família, faz com que eu seja uma pessoa extremamente infeliz, trabalhando em um local que não me agrada, suportando um emprego que me é extremamente satisfatório, me relacionando com pessoas que não me são caras, são mero conhecidos, companheiros de trabalho, e com quem eu não consegui criar uma relação que me permite uma interação que vai para além da educação, da cordialidade que nós devemos aos nossos parceiros de vida. E quando eu digo parceiros de vida, eu não estou falando só das pessoas que estão ali no nosso círculo afetivo. Parceiros de vida são as pessoas que estão conosco. Vocês aqui nesse momento, né, estão dividindo comigo e estão dividindo entre vocês, nós estamos dividindo um momento. Nós somos parceiros de vida. De alguma forma, nós tocamos a vida um do outro e podemos, de alguma forma, interferir na vida do outro. Então, nós temos que entender que nós vivemos no regime de interdependência, de relações e principalmente de interações. E são nas interações que nós vamos criar os nossos afetos e desafetos. Quando eu sou prisioneiro da insatisfação, do medo, da angústia, e tudo isso está muito relacionado à ansiedade, as minhas relações, elas são adoecidas. Mesmo as relações afetivas com aqueles que estão mais próximos de mim. Quando Cristo vem nos falar que o corpo é maior do que tudo isso, que a vida é maior do que tudo isso, ele quer dizer o seguinte: viva como espírito, porque nós o somos. Encarnados no corpo de carne, sim, mas somos espíritos. O fato de estarmos num plano material não significa que o nosso foco principal seja na nossa evolução como espírito. E é isso que, quando nós estamos saudáveis, nós conseguimos o equilíbrio entre a vida espiritual e a vida material. Bom, a gente está ouvindo aqui do Evangelho, e Cristo também faz essa comparação com as aves do céu.
que não semeiam, elas não plantam e têm um alimento. E se a gente for perceber, a natureza, ela nos oferece tudo que nós precisamos. Mas nós já estamos habituados a tirar da natureza muito mais do que nos é necessário. Nós ainda não temos essa evolução e essa percepção que nós precisamos viver em equilíbrio. E quando a gente usa a palavra corpo, vamos pensar também que o planeta, de alguma forma, é um ser vivo. Porque ele está produzindo o tempo todo. A natureza é um exemplo de como a gente pode considerar o nosso planeta um ser vivo. Porque se a gente for observar os detalhes, e é muito interessante isso, eu trabalho numa escola de educação infantil e assim, tem um muro, a grade, mas é praticamente um paredão. E eu estava achando interessante, né? E nesse paredão tem uma árvore. E as raízes dessa árvore estão toda exposta nesse paredão. Mas a árvore está ali. Não é uma árvore muito grande, mas está ali. De alguma forma, aquela raiz está ali exposta, mas de alguma forma ela conseguiu chegar em um local onde ela pode pegar o seu nutriente, que aquele paredão ali de cimento não vai fornecer a ela. Então, olha como que a natureza é linda e adaptável. Então, quando Jesus nos chama a atenção para que nós prestarmos atenção à natureza, Ele está querendo dizer assim, olha, confia em Deus, porque Deus não vai desamparar a nenhum de seus filhos. Confia em Deus e observa como que Ele está presente nos pequenos detalhes, né, que a própria natureza nos apresenta. Dessa forma, Ele está nos convidando a crer, porque a crença, a fé, ela é o contrário de toda ansiedade. E essa entrega que Ele nos convida para termos para com Deus, também diz muito de quem nós somos. A natureza confia no Criador. E nós, no nosso processo evolutivo, passamos ali pela natureza como princípio inteligente. E nos falta muitas vezes essa fé, essa confiança no Criador. Então, o medo, ele se transforma em uma ansiedade patológica que nos paralisa e nos torna infelizes. É uma ilusão achar que nós somos feitos para ser infelizes ou para o sofrimento. Muitas pessoas que às vezes vê pinceladas de coisas da doutrina, acreditam que a doutrina espírita é uma religião, eu estou falando aqui do ponto de vista religioso, que propaga o sofrimento como uma benesse. E não é assim. A doutrina espírita explica o sofrimento. Ela nos faz entender que o sofrimento tem uma razão de ser. Então, se eu estou no processo de ansiedade, que eu estou passando por muito sofrimento, a partir do momento que meu espírito, eu estou fazendo esse parênteses aqui, porque a alma é o espírito encarnado. E quando eu falo espírito, eu estou indo muito além do meu estado de espírito encarnado. Eu estou falando desse ser criado por Deus e que tem uma experiência muito mais ampla do que a vida e essa encarnação de agora. Então, se eu estou passando por um momento de dor e de sofrimento, é porque é uma situação de escolha, da forma como eu escolhi viver, da forma como eu agi. E olha, não precisa muitas vezes em vidas passadas. Às vezes a causa e efeito é uma questão de agora, um momento de agora. E às vezes essa causa e efeito também está dentro desse estado de ansiedade que parece agora algo permanente na vida da maioria de nós.
E a gente observa isso no nosso cotidiano, no nosso do dia a dia. É no trânsito, é no local que a gente precisa ser atendido, né? Vamos buscar o recurso para a saúde, é na educação, é no comércio, quando a gente vai comprar alguma coisa. A gente observa que as pessoas parecem que estão numa disputa infinita para ser o primeiro da fila, para ser o primeiro a adquirir aquilo, para ser o primeiro. Porque nós estamos tão autocentrados no eu, que a gente esquece que nós somos seres que fomos criados para evoluirmos na coletividade. E nesse contexto, o meu anjo, às vezes pode ser aquele desconhecido, pode ser o meu vizinho, alguém da família sim, mas pode ser alguém que pode ter aparecido na minha vida por um mero acaso. E a gente passou por um processo de isolamento social, e isso deveria ter nos trazido um despertar para aprendermos a conviver melhor em sociedade. Mas o que parece é que isso não aconteceu, porque o medo nos deixou muito fragilizados. O medo de algo que é muito normal na nossa vida, que é a morte. E nós só tememos a morte porque, de forma inconsciente, nós entendemos que esse é o momento que a nossa consciência vai nos cobrar nossas atitudes e as nossas ações. Então, quando a Joana de Ângela fala que a ansiedade é o nosso maior inimigo, é a causa do nosso desequilíbrio e, ao mesmo tempo, é razão de desequilibrarmos aqueles que estão à nossa volta, ela quer dizer no sentido de que, às vezes, eu fico tão perturbado que isso acaba interferindo no outro. Lembra lá no início que eu falei que nós vivemos de uma forma interdependente? E assim assim porque a nossa palavra ela tem uma força muito grande. E às vezes eu estou no meu estado de angústia tão grande que eu acabo contaminando aqueles que estão à minha volta, se essa pessoa estiver fragilizada também. Então nós temos que ter consciência da nossa responsabilidade em relação à forma como nós vivemos. Nosso grupo familiar pode se desequilibrar porque eu não consigo controlar essa ansiedade que me faz temer o futuro. E aí a gente vai lá, Não andeis ansiosos dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que nos havemos de vestir. Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisa de todas elas. Aí a gente vai complementar, Porque no finalzinho desse capítulo que Jesus fala, ele fala o seguinte: basta a cada dia o seu mal. E aí, quando a gente fala, vai tentar entender o que o Cristo quis dizer, a gente vai por um outro aspecto da ansiedade, ou do ansioso. O que nos faz tão ansioso? É a necessidade de, às vezes, evitar o nosso desconforto. O que é desconfortável para nós? Então, vamos dizer o seguinte, eu estou na escola, vamos começar, de uma forma mais com os nossos jovens. Eu estou na escola, eu tenho que passar por um processo de aferição do conhecimento, isso vem através de prova, isso vem através de trabalho. E isso cria em mim uma ansiedade muito grande, porque eu vou ser cobrado pelos meus mestres, vou ser cobrado pela minha família. Eu mesmo, de alguma forma, me cobro, principalmente se eu estou me comparando com os meus amigos, companheiros e colegas, porque a gente tem essa disputa. Socialmente falando, nós estamos vivendo um momento de uma grande competição social para ver quem se destaca mais, quem brilha mais. E tudo isso por quê? Porque nós estamos vazios de sentimentos verdadeiros. Nós estamos vazios de afetos verdadeiros.
Eu procuro me destacar porque dessa forma parece que eu vou receber a aprovação e admiração daqueles que me cercam. E nesse contexto, eu às vezes vivo uma vida íntima profundamente insatisfatória. Porque às vezes eu não atingi aquele sucesso, não é porque eu não tenho a capacidade, é porque eu não tenho a vontade. E eu não tenho a vontade, é porque aquele não é o meu objetivo, aquele não é o meu desejo, aquilo não é o meu sonho. A ansiedade de ter o controle e de nos espelhar em quem aparentemente está fluindo aí, navegando no sucesso, né, surfando nas ondas do sucesso, faz com que eu tente me espelhar em alguém ou algo que não condiz com os meus verdadeiros anseios, tanto do ponto de vista de espírito encarnado, de alma encarnado, quanto do ponto de vista do espírito que habita nesse corpo. Porque o espírito, se o corpo é mais do que comer e vestir, o espírito é mais do que o corpo. E o meu propósito aqui, nesse momento, nessa encarnação, é só um: evoluir, crescer, aprender. Então, nós vamos buscar recursos para ajudar com a nossa ansiedade, que muitas vezes é patológica. Eu vou buscar recursos de ajuda da espiritualidade, na sua representatividade, de acordo com a forma como eu creio, de acordo com a minha orientação religiosa. E peço a Deus em oração, ou não. Às vezes eu exijo de Deus. Às vezes eu acho que Deus é obrigado a satisfazer aquilo que eu acho que eu mereço. Nós temos essa arrogância de, às vezes, até mesmo do ponto de vista da orientação, da ideologia religiosa, das nossas crenças, de acharmos, às vezes, que nós somos mais merecedores. E não se iludem. Se eu não passo nisso nessa vida, com certeza em alguma outra vida, eu fui essa pessoa que às vezes eu até condeno quando vejo. De arrogantemente achar que só porque eu sou cristão, eu sou privilegiado. Como se fosse a única forma de eu estar me ligando a Deus. Nós não respeitamos a verdade, a crença, a cultura do outro, quando nós projetamos a nossa própria vida, a nossa cultura, as nossas crenças como a única verdade absoluta, porque não é assim. Lá no Evangelho de João está escrito: conhecei a verdade, ela os libertará. É uma das partes do Evangelho pequena, mas que eu acho mais maravilhosa. Porque a verdade, a nossa verdade, ela é relativa. Ela é relativa de acordo com a nossa evolução, com o nosso conhecimento. E essa verdade que liberta é a verdade de Deus. É a verdade diferenciada. É a verdade que vai dizer o seguinte para nós: tu crê? Creio. Tu orou? Sim. Tu pediu? Pedi. Está lá no Evangelho. Pedi, obtereis. Eu pedi. Peça sempre. Mas cuidado com aquilo que vai pedir. Porque fatalmente as nossas preces serão atendidas. Porém, o tempo de Deus, da espiritualidade, dos santos, é um tempo diferente do nosso. E algumas vezes, em algumas situações, nossas preces serão atendidas. Se essas preces estão vinculadas às nossas reais necessidades, nós podemos nos colocar como felizes por isso. Mas se essas preces estão relacionadas aos nossos caprichos, talvez aquele anseio tão grande se torna o maior problema da nossa vida. Então, Jesus, já nos conhecendo, já prevendo isso, e eu já vou estar finalizando aqui porque o nosso tempo é curto, mas a gente volta para esse tema porque é um tema muito amplo para ser trabalhado, uma necessidade muito grande, porque a ansiedade também é a raiz de várias enfermidades presentes nos nossos dias. Mas Jesus, já prevendo, já conhecendo, os seus tutelados, Ele nos ensinou a belíssima oração do Pai Nosso.
que nós banalizamos tanto porque nós não sabemos nem orar o Pai Nosso. Nós rezamos o Pai Nosso, né? A reza nada mais é do que você recitar, às vezes de forma mecânica, uma oração que alguém escreveu. A mais bela de todos é o Pai Nosso. Mas será que nós temos uma entrega quando nós fazemos o Pai Nosso? Quando eu falo Pai, veja bem, nós ainda culturalmente somos uma cultura do patriarcado. Tem algumas coisas mudando? Tem. Então, se nós temos uma cultura de patriarcado, o pai sempre foi a figura de provedor, mas também de protetor. Porque era ele que tinha, né, desde a época da caverna lá, era ele que tinha esse papel de defesa e de provedor. Então, quando Jesus nos ensinou a modificar a nossa relação com o Pai ou com Deus lá, né, há 2000 anos, ele mostrou que a gente tem que ter uma relação de afetividade com Deus, uma relação de emoção, uma relação de amor. E isso é muito importante no momento da oração, porque eu crio esse vínculo com Deus. Porque aí eu vou compreender as ações de Deus na minha vida e também vou entender como me direcionar a Deus, buscando esse conforto que vai trazer o equilíbrio diante dos momentos em que a ansiedade é muito forte na minha vida. Então é Pai que estás nos céus e em toda parte. Santificado seja o teu nome, porque eu preciso venerar a Deus como Criador. Eu preciso venerar, porque eu devo a minha existência a Deus. Seja feita a tua vontade, ó Pai. É nesse momento aí que muitas vezes nós pecamos, porque às vezes nós não entregamos a vontade de Deus, que sabe o que é melhor para nós. Assim na terra, como em todos os planos da vida. Porque não existe só essa vida que nós temos, e não existe só esse planeta habitado, né? O pão do corpo e do espírito dai-nos hoje sempre. Então, se eu peço o pão do corpo e do espírito, eu tenho que confiar que ele vai ser me ofertado. Se esse ofertado é no sentido de que eu vou ter um trabalho que me permita buscar, né, e prover a minha família, vai ser dessa forma. Então, dando um exemplo meio grosseiro, mas vamos pensar naqueles espíritos que vêm no corpo. Vamos falar das nossas internas do novo céu, que não conseguem trabalhar para prover a si mesmos, mas estão sendo assistidos lá. Por isso a gente pede tanto por eles. Porque a gente está agindo em nome de Deus. Somos os anjos da vida deles. Somos os protetores da vida deles, né? Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. E aí a gente entra no perdão. Perdoe as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos devedores. Nessa parte, Jesus está falando, olha, reconcilia-te, perdoa, ama. Não há como eu amar se eu estou envenenado por sentimentos contrários que me afastam de Deus. Então, o perdão me ajuda a me aproximar de Deus. Então, nós precisamos aprender a perdoar para pleitear o perdão de Deus, as nossas várias transgressões às suas leis. E não nos deixei cair em nossas faltas. Me ajuda a vigiar para que eu tenha um discernimento de não agir contra o meu irmão, transgredindo as suas leis e pecando. Porque essa palavra pesa a nossa vida. Livra-nos de todo o mal, principalmente o mal que surge pelas nossas próprias ações. Livra-nos do mal. Que assim seja o amém. A forma como finalizamos é a aceitação da ação de Deus em nossa vida. E quando eu aceito, eu começo a deixar que a minha fé se fortaleça e que o medo diminua, né? A gente vai encerrar por aqui. E o Orlando sempre gosta de terminar os recados com a frase de Pai Tomé. E eu falo, gosto muito de falar,
que às vezes a gente adentra a casa tão ansioso para os primeiros lugares. Olha a ansiedade presente aí. Que a gente não presta atenção nesse banner maravilhoso, com a mais famosa das frases do Pai Tomé. E que nada mais é do que um roteiro de vida. Se tem fé, caminha. Se tem coragem, enfrenta. Se amas, perdoas. Nós temos muito que aprender com as palavras simples e singeras dos nossos amigos espirituais, desde que tenhamos ouvidos para ouvir, né? E sabendo sempre que nem sempre nós vamos interpretar da maneira correta, mas vai ser sempre o tempo correto de nós entendermos a mensagem. Boa noite a todos, uma boa reunião.